Nós trouxemos a Bíblia. Abra comigo na carta de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo de número 5. Estamos hoje no terceiro domingo da nossa série de mensagens, nossa campanha de fé, esperança, amor. Sobre a vida de Jó, um homem notável. Tiago capítulo 5, versículo de número 16 ao verso de número 18. Passagem muito conhecida. Querido, em nome de Jesus, aquilo que você vai ouvir hoje é de um valor, é de um preço espiritual gigante. Você vai entender por quê. Porque hoje Jó vai nos ensinar duas coisas poderosíssimas no Espírito, muito poderosas. Ele vai ensinar você o segredo da oração forte. Muitos me perguntavam: ei, pastor, esse negócio de oração forte existe? Existe. Como é que é? A oração forte é aquela oração que não é fraca. Pronto, né, Moreno? Existe uma oração forte? Existe. Ela não tem nada a ver com grito, berro e nada disso. A oração forte, o que vem a ser? Uma oração bíblica. E uma oração cheia de Bíblia, de razão e de propósito. Isso aqui faz da sua oração uma oração forte. Tira essas três coisas, que ela é uma oração fraca. Então eu repito, a Bíblia tem vários exemplos de oração forte, mas não tem nada a ver muitas vezes com o que você tem ouvido. Mas hoje você vai ouvir como orar poderosamente. E outra, como fazer uma outra coisa, que é disciplina cristã, uma das coisas principais da sua vida. Que muitas pessoas, por causa daquilo que está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 28, que é da Santa Ceia, portanto, examine o homem-se a si mesmo. Ele pensa que só na hora da ceia que você tem que fazer isso. Não, irmão. Ali é somente um lembrete para ninguém passar batido. Mas deixa eu te dizer uma coisa no nome de Jesus. A sua e a minha vida só será transformada pelo Espírito Santo se você embutir, começar a praticar o autoexame diariamente, toda hora, todo minuto. Você checar as suas motivações. Você passar, vamos dizer assim, como é que chama lá, um scanner. Oh, louco, rapaz, olha aí. Um scanner, um raio-x, alguma coisa assim, uma tomografia espiritual computadorizada em você. Um antivírus de Jesus em você. Toda hora você vai sofrer transformação espiritual. Muitas pessoas falam assim: por que eu estou tanto tempo na igreja e não consigo ir para frente? Lógico, você não faz autoexame, você não faz a autoanálise bíblica. Então como é que você vai melhorar alguma coisa se você não sabe se tem que melhorar, e onde tem que melhorar, e onde tem que aplicar a sua oração, e onde tem que pedir perdão, e onde tem que mudar? Você não sabe, ué. Então hoje Jó vai nos fornecer, a palavra de Deus vai nos fornecer duas colunas de fé. Você esteve comigo aqui, a grande maioria esteve nos 2 domingos anteriores. Falamos da vida, da pessoa de Jó, o que aconteceu, as ondas que vieram contra ele, finança, família, saúde, pensamento, a sua esposa, os seus amigos. E agora eu quero ler com você Tiago capítulo 5, verso 16. Confessem os vossos pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem como você, sujeito às mesmas coisas que você, mas ele orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Amém?
Você conhece bem, né, esse versículo? A oração de um justo pode muito seus efeitos. Agora abra comigo em Jó, capítulo de número 31. No meio da sua Bíblia, antes do livro dos Salmos, está o livro de Jó, capítulo de número 31. Nós vamos fazer alguns apontamentos durante a leitura. Apontamentos que ensinam a gente a orar. E apontamentos que ensinam a você aonde é que eu devo olhar para mim, Senhor. O apóstolo Paulo falou assim, irmãos, preste atenção. Isso aqui liberta você de muita reclamação, ó, preste atenção. Tem uma tonelada de gente na igreja chorando, porque alguém comenta dele ou sobre ele. O apóstolo Paulo já deu o antídoto disso lá em Coríntios. Ele diz assim, ó, que aquele que julga a si mesmo não é julgado de ninguém. Por quê? Porque quem julga a si mesmo vê os seus próprios defeitos, e quem vê os seus próprios defeitos conserta os seus próprios defeitos. Então, os seus próprios defeitos ou os seus defeitos não estarão lá quando alguém quiser apontar para eles. Quantos estão entendendo? Repito, bem-aventurado é aquele que julga a si mesmo, porque quem julga a si mesmo não será julgado de ninguém, porque quem se julga descobriu onde tem que melhorar, e quem descobre onde tem que melhorar, se ele não tiver um problema de cabeça, ele vai lá e se conserta, e quando alguém quiser apontar, já não vai ter mais nada para apontar. Entendeu, irmão? É assim que faz, viu? O evangelho. E não passar o tempo tentando se defender de coisas que você não arruma. Em vez de você gastar todo o tempo tentando se defender nas redes sociais, nas conversas por aí, não perca tempo tentando se defender. Gaste o seu tempo tentando se consertar. Amém? Fácil. Resolver o problema. Jó capítulo de número 31. Vamos ler. Primeiro do verso 1 ao 4. Vamos ler comigo. Isso é Jó orando, é Jó falando a Deus, falando. Eu fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os colocaria sobre uma moça? Que porção teria eu do Deus lá de cima? Que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Por acaso não é perdição para aquele que é iníquo, e infortúnio para os que praticam esta maldade? 4. Por acaso não vê o Senhor os meus caminhos, e não conta a Ele todos os meus passos? Primeira coisa que você deve orar, aponta a sua oração aí, ó. E quando você fizer o seu autoexame espiritual, passa por aí. O que Jó está falando aqui, irmãos? Verso 1, ele dá o começo. Eu por acaso, Senhor, não fiz aliança com os meus olhos, para não colocar eles sobre as moças, ou as moças sobre os rapazes? Sabe o que Jó está falando? De um dos grandes, gigantescos problemas da humanidade, os nossos olhos. Jesus já falava, né, irmãos? Seus olhos te fazem pecar, arranca, joga fora. Jesus já dizia, seus olhos são bons, tudo que você vê vai ser luminoso, mas se os seus olhos forem trevas, tudo que você for ver é de trevas. O Jó está falando, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Olha que coisa. Enquanto muitos querem fazer propósito com Deus, para que Deus dê algo a ele, alguma coisa, Jó faz um propósito com uma parte do seu corpo, dos seus olhos. Já dizia um poeta que os olhos são o espelho da alma. Você precisa entender que tanto a sua boca come, quanto o seu ouvido também come, e os seus olhos também comem. A diferença é o tipo de alimento. Quantos estão entendendo, irmãos? Sua boca come carne, arroz, feijão. Seus ouvidos comem o quê? Eles se alimentam do quê? Palavras. E os seus olhos se alimentam do quê? Do que os seus olhos veem. O Jó está falando assim, Senhor, ele está falando do fundo da sua crise, e você já esteve aqui comigo 2 domingos, você já sabe do que eu estou falando. Quem não sabe, acessa lá o site e vê as pregações antigas, as outras 2 anteriores.
Jó estava na lona, arrebentado. E ainda chegaram seus amigos e começaram a acusar ele de pecado. Nós já falamos isso na semana passada. Aí ele começa a colocar as respostas agora. Fala, peraí um pouquinho. Falando para os amigos dele, vocês me dizem que eu estou assim porque eu estou pecando. Então peraí, deixa eu passar um pente fino aqui para ver. E o primeiro lugar onde ele bate são os olhos. Senhor, por acaso é através dos meus olhos que entrou algum pecado para que eu estivesse assim? Por acaso os meus olhos estão olhando as moças? Os meus olhos estão olhando os rapazes? Está entrando cobiça, está entrando adultério, está entrando lixo através dos meus olhos? Ele está perguntando, Senhor, os meus olhos são aqueles que me contaminaram? Que se for já me fala, eu vou arrancar. Jó está falando para você e para mim, aponta suas orações. Jó está falando para toda a igreja nessa noite. Faz um propósito com Deus com os seus olhos, a sua vida será transformada. E quando se fala de donzelas aqui, irmão, não é a donzela, não é uma moça ou um rapaz da igreja, mas é tudo aquilo que os nossos olhos veem, os nossos olhos percebem, os nossos olhos captam e sujam a nossa cabeça, sujam o nosso coração e arrebenta com a nossa vida. E não é só também, eu quero alargar isso, não é só a sujeira de olhar para a menina olhar para o rapaz com um desejo que não deve ter, olhando para onde não deve, mas é para tudo aquilo que os nossos olhos captam e nos fazem pecar. Porque os seus olhos te fazem pecar, irmãos, e os meus também, os nossos fazem. Mas nós não temos os nossos olhos como inimigos, sabe por quê? Porque você não consegue olhar para o seu olho. Você usa os seus olhos para olhar. Mas através dos seus olhos pode entrar muita coisa que não deve e contamina a sua cabeça. Contamina a sua fé. Se não fosse assim, Paulo não teria dito em Coríntios assim, não atentamos para as coisas que nós vemos, mas sim para as coisas que nós não vemos. Ele está falando o quê? Que as tribulações, as lutas, as decepções, as circunstâncias da vida que você vai vendo ao seu redor te comprimir e te apertar, podem passar para você uma mensagem que na verdade não é. Nós já falamos aqui que a verdade está acima dos fatos e circunstâncias. Fatos e circunstâncias estão abaixo da verdade, porque a verdade é Jesus. Tanto é que quando a verdade chega, as circunstâncias podem ser alteradas. Quantos estão comigo, irmãos? Faz esse propósito com Deus. Senhor, quero te entregar meus olhos. Quero fazer uma aliança com os meus olhos, para que eles não passem, para que eles não descansem, para que eles não fiquem vendo tudo que não presta. Todos nós aqui precisamos fazer isso. E que nós façamos hoje. Porque isso muda a vida. Isso altera o curso, com certeza. Aquilo que entra pelos nossos olhos, você deve olhar para isso. Verso de número 5. Senhor, se eu andei com falsidade e o meu pé se apressou para o engano. Isso aqui é lindo, irmão. Isso aqui até postei hoje. Esse versículo 6 eu amo. Olha aqui, olha a profundidade. Olha como é lindo isso. Senhor, pesa-me, ó Deus, em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Sabe o que Jó está falando? Sabe o que Jó está falando com Deus? É uma coisa que você deve orar e deve cuidar. Senhor, qual tem sido a minha resistência contra aquilo que é errado? Sabe o que diz Provérbios 6:18? Lá naquela passagem tanto conhecida de alguns, que diz que 6 coisas aborrecem o coração do Senhor e a 7ª a sua alma abomina. No verso de número 18 diz assim: pés que se apressam para fazer o que é mal. Sabe o que Jó está falando? Senhor, por acaso eu estou desse jeito, ou esse mal me sobreveio, porque eu não resisti aos pecados, porque eu me apresso a fazer o que é mal, porque eu maquino as coisas na minha cabeça, porque eu
faço planos para errar. Porque, irmãos, a Bíblia faz uma diferença muito grande entre alguém que peca por causa da sua condição de pecador e alguém que maquina o mal. Alguém que arma o pecado e cai nele voluntariamente e com conhecimento de causa. Leia o livro de Hebreus, é muito diferente e é muito perigoso. Muito. Geralmente quem faz essas coisas é como a Bíblia diz lá em Hebreus, é como Esaú, que era profano, porque em troca da bênção de Deus que estava proposta, ele não fez caso da bênção de Deus, trocou a bênção de Deus por um guisado. Você conhece a história, que ele estava com fome, e a Bíblia diz assim, que depois, com lágrimas, Esaú foi atrás de um lugar de arrependimento e não encontrou. Eu quero dizer uma coisa muito séria, mesmo na época da graça, irmãos, não abuse da graça de Deus. Deus pode se encher de você, sabia? Ah, mas isso é só no Antigo Testamento. Não é não. Não é não. Lê o Novo Testamento e você vai ver que Deus simplesmente cansou de algumas pessoas. Ah, o meu Deus não faz isso. Então o seu Deus não é o da Bíblia. Se conserta. Por exemplo, você já leu Romanos capítulo 1? Não leu? Então leia. A Bíblia diz lá assim, ó, que Deus, por causa de um sentimento do coração do homem, Ele entrega o homem às suas próprias paixões, e o homem se transforma num bicho. Então as coisas, a paciência de Deus tem limite, irmão. Tem. Não viva como se não tivesse. Você está correndo um grande risco. O Jó está falando isso aqui, ó. Senhor, por acaso o meu pé se apressou para aquilo que é enganoso? Por acaso a minha resistência ao pecado está baixa? É como o corpo humano, né? A imunidade. Você está com a imunidade alta, não pega gripe, não pega virose, não pega nada. Agora se a imunidade está baixa, qualquer vento já te dá pneumonia. Imunidade baixa. Espiritualmente isso pode acontecer. O Jó está falando isso, por acaso, Deus? Eu não sou muito fraco para as minhas tendências, não? Quando eu deveria levantar a minha mão não está abaixando? Por acaso, a minha resistência ao erro tem sido pequena? Verso 7. Se os meus passos, Senhor, se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, se as minhas mãos se apegaram a qualquer mancha, então o que eu semeei, outro coma, e sejam arrancados os brotos que nascem no meu campo. Sabe o que Jó está falando? Sabe o que Jó está orando aqui? Sabe aonde a visão espiritual dele passou para dar um checklist, para dar um check-up? Lembra no primeiro capítulo de Jó que nós lemos que Jó era o homem mais rico de todo o Oriente? Que tinha muito gado, muitas juntas de bois, camelos, ovelhas, muitos empregados, ele era riquíssimo, o mais rico do Oriente. Você lembra? Jó capítulo 1. Sabe o que ele está falando aqui? Senhor, o meu problema me aconteceu porque aquilo tudo que eu tinha era fruto de coisa errada. Senhor, será que... Ele está perguntando, Senhor, me mostra, Senhor, me fala. Se a riqueza que eu tinha, se eu não enriqueci porque eu fiz coisa errada, que eu passei gente para trás, porque eu usei a Bíblia fala, eu usei de usura, eu me aproveitei dos outros, por isso que eu tenho o que eu tenho. E ele fala, Senhor, se for isso, aquilo que semear, que outro venha comer. Olha que coisa, irmão. O Jó está levando a sério, como nós deveríamos. Essa é a oração que ele faz. Esse é um dos lugares onde ele vai. Veja, irmão, que não é uma oração boba. Não são reflexões superficiais. Ah, o que será que eu fiz, hein? Acho que você brigou com o irmão. Ô, irmão, não, deixa eu pedir paz. Não, ele vai nos profundos do ser humano, da vida humana, onde a grande maioria das pessoas nem sequer passam perto.
E porque nós não passamos perto, é lá mesmo que Satanás vai colocar as bases dele, irmão. É uma coisa lógica. É uma coisa lógica de pensar. É como você tivesse 10 propriedades e 2 delas estivessem lá nos Estados Unidos, você nunca consegue ir para lá. Qual você acha? E as outras são do lado da sua casa. Qual você acha? Vamos dizer assim, que o MST vai invadir. A casa que nunca tem ninguém é a casa que vai ser invadida. O lugar onde ninguém vai cortar grama. Você já fez isso, não fez? Passando aqui pela cidade de Pindamonhangaba, você vê aquela casa, o mato está alto, um monte de correspondência no chão, jornalzinho de supermercado. O que você fala? Essa casa está abandonada, essa casa está vazia. Aí o pessoal começa muitas vezes a pular, arrancar a porta, vaso sanitário, tudo. Por quê? Porque ao passar por ali eu vejo que ninguém cuida. É nesse lugar que você tem que acender luzes e cuidar. Olha onde Jó vai. Ele faz a pergunta: Senhor, por acaso o Senhor está me castigando? Eu estou passando por isso porque as riquezas que eu tinha era de origem ruim. Eu fiquei rico catando o que não era meu. Você quer ver outro exemplo na Bíblia disso? E como isso é valoroso? Zaqueu. Como Zaqueu, eu quero subir. Como Zaqueu. A questão do como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, é legal. Começa por aí. Só que Zaqueu desceu da árvore, Jesus entrou na casa dele e ele levantou e falou: Senhor, eu quero restituir tudo que eu peguei de alguém. 4, 5, 6, 10 mil vezes mais se eu puder. Porque Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos, e todos os cobradores de impostos de Israel sempre cobravam uma taxinha a mais, para enfiar no bolso. Sabe o que Jó está falando? Senhor, por acaso alguma propina, alguma facilidade, alguma, como é que chama? Quando você quer influenciar uma pessoa? Algum suborno chegou a mim, algum dinheiro chegou para facilitar a minha decisão, ou alguma coisa assim, eu enriqueci ilicitamente. É esse o meu pecado? Se for, Senhor, tudo que eu semear agora, o Senhor arranca e dá para o outro. Aonde que o Jó vai passar a oração? Aonde que o Jó vai falar com Deus? Muitas vezes a única coisa que nós não queremos perguntar para Deus é isso: Senhor, por que eu moro nessa casa? Por que eu tenho esse carro? Por que eu estou vestido assim? Por que eu estou assim e estou assado? Verso de número 9. Senhor, o meu coração se deixou seduzir por causa da mulher. Eu andei à espreita à porta do meu próximo. Se fiz isso, Senhor, dê a minha mulher para outro. E outros, preste atenção, isso aqui é punk, hein? E outros se deitem sobre ela. Você sabe o que significa, né? Porque isso é um crime hediondo, é um delito passível de punição dos juízes. Pois seria fogo que consome até destruição e arranca de mim tudo que eu tenho. Sabe o que já vem falar agora? Senhor, por acaso isso tudo está me acontecendo porque dentro do meu coração eu cobiço aquilo que é do outro, a mulher do próximo, o marido do próximo, alguma coisa que é do próximo. Já vem falar sobre o poder que tem nisso daqui, poder destrutivo que tem nisso aqui. E ele fala 2 coisas aqui, ó. Preste bem atenção, isso aqui é ensinamento, preste bem atenção, escuta o que ele fala. Senhor, o meu coração se deixou, preste atenção, se deixou seduzir. Querido, por mais forte que isso possa parecer a qualquer um de nós, só se entrega a isso quem quiser se entregar a isso. E aí ele fala outra coisa aqui, ó. Eu andei à espreita da mulher do meu próximo. Sabe o que é isso? Tem 20 caminhos para você fazer para o seu trabalho na cidade. Você quer passar naquele caminho onde a fulana fica sentada lá fora, onde o fulano fica sentado. Tem 20 lugares para você ir. Você quer ir no lugar onde está aquela mulher, onde está aquele homem. Andar à espreita, andar sempre observando ali
aquele campo que já foi seu, que já foi sua. Como se fosse assim: Senhor, eu tenho, como diz, um ás na manga, eu tenho um plano B. Deixa eu dizer uma coisa para todos que são casados aqui, começando de mim, com todo mundo. Para quem é de Deus, não existe plano B. A gente sofre, a gente desentende, a gente quer coisas, a gente deixa de querer coisas, a gente tem, a gente conquista, a gente não conquista, mas não existe plano B. Porque se fosse assim, e se Jesus tivesse um plano B com você, já imaginou, irmãos? Tchau. Ele já tinha pulado para o B faz tempo. Olha onde Jó vai. Fala: Senhor, este é o meu problema. Senhor, essa é uma questão que eu devo olhar? Sim, é uma questão que você deve olhar. O que passa na sua cabeça? O que tem no seu coração a respeito disso? Tem alguma coisa? Tem. Destrói. Trabalha contra. Ora. Renuncia. Não deixa isso criar broto, não deixa isso criar raiz dentro de você. Porque uma vez criando raiz, irmãos, a raiz é sempre mais difícil de arrancar do que cortar um galho. Quantos estão comigo aqui? Um galho, uma folha, é muito mais fácil de tirar do que a raiz profunda de uma árvore. Verso de número 13. Ah, essa daqui é maravilha. Senhor, eu desprezei o direito do meu empregado, ou da minha empregada, quando eles contendiam comigo. Olha o que ele fala: o que eu faria, Senhor, quando o Senhor se levantasse? E inquirindo a causa deles, o que é que eu te responderia? Aquele que formou no ventre materno a mim, não fez também a eles? Ou não é o mesmo Deus que nos formou a todos no ventre da nossa mãe? Ah, cara. Ah, irmão. Hoje é noite de pérola. É noite de riqueza. Olha o que o Jó está falando aqui, ó. Senhor, por acaso isso me sobreveio? Porque eu não paguei direito os meus empregados? Porque eu tirei daquele a quem eu devia? Porque eu não atendi a eles como deveria atender? E aí ele fala isso aqui, irmãos, que é uma verdade poderosa. Ele fala assim: olha, por acaso quando o Senhor, que é Deus de todos, meu Deus e Deus dele, se levantar, eu não terei que prestar conta ao Senhor do que eu não fiz a eles? Ah, por isso que a Bíblia diz, né, irmão? Não ata a boca do boi quando ele debulha. O trabalhador é digno do seu salário. Cada um tem a sua porção direita e não deve ser retirado de ninguém. A porção que se lhe deve. O Jó passa por lá. Olha onde Jó vai com as orações, onde Jó ensina para você e para mim que você deve pensar sobre isso, que você deve meditar, que você deve estar diante de Deus perguntando isso. Nós sabemos, irmãos, que de todas essas coisas que Jó está orando, ele era inocente. De todas essas coisas que Jó está declamando, ele era inocente. Mas no profundo da sua confusão de não saber o que estava acontecendo, ele começa a fazer um raio-x completo das principais áreas da vida. Aonde que ele vai? Quem que está orando isso aqui, ó? Quem está se preocupando com isso? A gente não está nem em nada. A nossa única oração é: Senhor, para a dor do meu pé, para a dor do meu pé, para a dor do meu pé, em nome de Jesus. Sai dor do meu pé, sai dor do meu pé, sai dor do meu pé, em nome de Jesus. Nós lemos lá em Tiago, lembra? Orar uns pelos outros, confessar os pecados uns aos outros para serem curados. É preciso que a igreja toda saiba, aqueles que ainda não, que existem enfermidades que a ciência chama, né? A ciência, a medicina, a psicologia chama de psicossomático. O que é o psicossomático? É algo que começa no espiritual e passa para o físico. Uma pessoa com uma carga muito intensa de estresse, de agitação, ela pode desenvolver no seu corpo físico uma série de doenças.
E o que ela precisa? Encher o caneco de remédio? Não, combater a ansiedade. E ansiedade espiritual. Ansiedade é querer sofrer hoje o que pertence ao amanhã. Aí você sofre 2 vezes. Por acaso você não aprendeu que você não tem nenhum poder? Você não tem nenhum poder de tentar para resolver o amanhã hoje. Deixa o amanhã. Jesus falou, basta a cada dia o seu próprio. Vive um dia de cada vez, irmão. E lance sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. É 1 Pedro 5. Verso de número 16. Senhor, fecha os seus olhos um pouquinho, vamos orar assim. Senhor, que nós não nos esqueçamos de nenhuma das suas palavras dessa noite. Ensina-nos a buscar as coisas profundas, a orar as coisas do seu coração, a entregar, ó Deus, a Ti, tudo que temos e somos. Nos tira da superficialidade, da casca, do raso. Nos leva às águas profundas, onde o Senhor verdadeiramente nos trata, nos molda, nos transforma, movimenta o nosso caráter, nos muda. Verso 16. Senhor, por acaso eu retive comigo aquilo que os pobres desejavam? Por acaso eu fiz desfalecer os olhos da viúva? Por acaso sozinho eu comi a minha parte e o órfão dele, meu cara, isso aqui é petróleo, irmão, não é nem ouro, é petróleo, isso aqui é coisa funda. Olha o que ele está falando. Senhor, por acaso isso tudo não me acontece? Porque diante da realidade e tendo consciência que existem pessoas que precisam daquilo que me sobra ou daquilo que me sobrava, mesmo assim eu não retive. Tendo 2 pães, eu comi os 2, não reparti um, por quê? Deixa eu falar uma coisa. A Bíblia diz que a igreja será perseguida de várias maneiras, já está sendo. Aqui menos, em outros lugares mais, mas no finalzinho vai encontrar todo mundo no mais. Mas deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia também diz em Atos que a igreja caía na graça do povo. O povo, houve uma época, e existe em algumas igrejas, em algum lugar, que são admiradas pela população. E sabe qual é uma característica que está em todas as igrejas admiradas por quem não é crente? A vida que essa igreja tem com o pobre, com o que precisa, com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, com quem não tem. Esse é um ponto que é igual em todas as igrejas do mundo, que são admiradas. Porque tem uns caras que é meio kamikaze de Jesus, né? Cara, quer a perseguição, você vai ver quando a perseguição chegar. Já chegou, você já está perseguindo a gente, o miserável. Aca essa boca para lá. Não, você vai ver que esses crentes não vão aguentar nada quando a perseguição chegar. Uma vez eu falei para um cara, cara, cala a boca, em nome de Jesus. Cala a boca, em nome de Jesus. Sabe por quê, cara? Você já esteve num país onde há perseguição de cristão? Não. Você conhece alguém que foi perseguido? Não. Você está lendo o quê? Você está vendo a internet, então? As pessoas, esses caras da internet é um terror. Eles não congregam, não vivem a vida da igreja, não ajudam a cuidar dos doentes, não ajudam a cuidar dos necessitados, não ajudam a cuidar dos casais, não ajudam a cuidar dos... Eles não ajudam a cuidar de ninguém. Eles são comentaristas no Facebook, servindo ao diabo a grande maioria das vezes. Por quê? Porque, como eu escrevi hoje, tudo é muito simples quando se olha de fora. Entra aqui dentro da minha vida, entra dentro da vida do seu irmão do lado, entra no problema do outro, aí depois você fala que é simples. Ah, se fosse comigo, eu arrumava logo. Ah, é? Então, por favor, irmão.
entre a minha posição na igreja e entre o conserto de todas as coisas, eu volto para o banco correndo, dando glória a Deus. Porque quem ama a igreja não está preocupado com a sua reputação ou posição. Ele quer a igreja limpa, pronta e servindo a Deus. Se você tem todas as respostas do oráculo de Deus, por favor, nos dê. Mas ponha a sua mãozinha na corda e segure com a gente. Fica mandando Skype lá da lua, dando dicas. Parece que a igreja virou aqueles programas de cozinha que tem, né? Aqueles programas de cozinha que tem, né? Hoje você... Quantos assistiram o programa de cozinha e já tentou se arriscar? Você não leva lá, um sincero. Você vê aquele cara cozinhando, como é que é aquele loiro, aquele menino, que é marido daquela outra? Tem um rapaz lá, como é? Esse aí, Rodrigo Hilbert. Irmão, ele chega e cata 2 panelas, um ovo, umas carnes, e vai jogando. Rapaz, você fica com guarda na boca olhando aquilo. Aí você fala assim, vou fazer também. Faz, miséria, pra você ver. É horrível. É ruim. Mas você fez igualzinho o bolo da receita, né? Quantos pegaram a receita da vovó, do vovô, da mamãe? Mamãe deixou a receita. A minha mãe me ensinou, fulano, você vai chegar, meu irmão, é horrível o seu bolo. O seu pudim é horroroso. A comida que você viu na televisão não deu certo. Por quê? Porque tem que ter a mãozinha do cozinheiro, né? Então não esquece, tá? Ele fala, Senhor, por acaso eu estou assim porque eu não fui um homem generoso. Olha como se Jó cita isso como uma possível causa da sua dor, tristeza. Isso tem um peso diante de Deus, irmão. Ele está falando, por acaso eu não dei para o pobre? Por acaso eu fechei a porta? Por acaso a viúva baixou a cabeça diante de mim, enquanto eu comia na frente dela, sabendo que ela precisava e não tinha? Enquanto nós vamos vivendo as nossas vidas do jeito que dá, né, irmãos? A realidade de muitos continua assim. Sabe, eu acredito, deixa eu falar umas coisas que são sonhos. Sabe o que é um sonho do meu coração? Eu acho que é o coração de muitos. O sonho do meu coração, entre tantos, é que a igreja ficasse aberta assim todo dia. De manhã até a noite. Que todo dia tivesse almoço aqui para os pobres. Que todo dia alguém pudesse vir tomar banho aí. Que todo dia alguém pudesse sentar aqui, ouvir uma palavra, receber uma oração. Que tivesse um lugar grandão aí para essa galera da rua toda dormir. E ouvir a palavra. Aí alguém diz no seu coração, por que nós não vamos fazer isso logo então? É porque você não veio ainda. Não há uma generosidade ainda muito grande. Não de você abrir mão do seu dinheiro para comprar comida, mas do seu tempo. Porque como eu escrevi esses dias, nós já aprendemos a dar mais dinheiro para não ter que dar tempo. Então tempo tem sido para Deus, escute isso, mais valoroso do que qualquer oferta em dinheiro. Porque Deus conhece o nosso coração, irmão. Ele já conhece. E a frase que eu mais ouço não é eu não tenho dinheiro, é eu não tenho tempo. E quem não tem tempo para Deus, não tem tempo para a própria vida. Verso 24. Senhor, por acaso eu pus a minha esperança no ouro e disse para o ouro fino, em ti eu confio. Se eu me alegrei em serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito. Senhor, esse é o meu problema. Eu fui avarento. O que é avareza? O amor ao dinheiro. O que é isso? Idolatria. Senhor, eu fui idólatra. Porque eu fui o homem mais rico do Oriente. Senhor, isso me aconteceu porque o Senhor está me ensinando que eu não devo confiar no que eu tenho no bolso, mas aquilo que eu tenho no meu espírito. Foi isso que o Senhor está me ensinando. O Senhor me quebrou desse jeito por causa disso. Esse ensinamento está com o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 6, lá no versículo 17. Ele diz assim, avisa para Timóteo, ele diz, fala aos ricos deste mundo,
que não depositem a sua esperança no que a riqueza pode dar. Porque riqueza hoje você tem, amanhã você não tem. Esses tempos atrás, aí uns anos atrás, quem poderia dizer que Ike Batista ia quebrar? E tantas outras pessoas que tinham comércio, que tinham dinheiro, que tinham não sei quantos carros, que tinha tudo isso, e abandonaram o Senhor e colocaram a sua confiança ali, e no outro dia perderam tudo. E aí foram correr atrás do Senhor para perguntar por que perderam. O Jó está falando isso: Senhor, por acaso isso me aconteceu porque eu sou avarento? Eu amei o ouro, eu amei aquilo que eu tinha. Passe os seus olhos por aí. Pergunte isso a Deus em oração: Senhor, há outro amor no meu coração mais alto, mais valoroso que o seu? Essa é uma oração que você tem que perguntar, irmão. Essa é uma oração de gente madura, gente profunda. Verso 26 e 28 é uma continuidade. 28, 26. Senhor, eu olhei para o sol quando ele resplandecia, ou para a lua que caminhava esplendorosamente. O meu coração se deixou enganar em oculto. Olha o que ele fala: eu mandei beijos para o sol e para a lua. Por que ele está falando isso? Porque na época de Jó, a adoração ao sol e à lua como deuses. Então eu estou falando ainda, continuando no tema da idolatria: Senhor, existe um outro Deus no meu coração que seja rival ao Senhor? Eu estou mandando beijo. O beijo o que é? É uma demonstração de carinho, de afetividade e ligação. A não ser que você esteja meio pinel, você não fica vendo os ônibus da sua cidade passar e mandando beijo para o cobrador, para o motorista, para todo mundo que está lá dentro. Isso é uma coisa exclusiva para algumas pessoas, né? Então, fala de amor e ligação. Então o que acontece? O Jó está falando: por acaso existe idolatria em mim? Existe um outro Deus que te seja rival? É por isso que o Senhor me castiga? Essa é uma pergunta pertinente nas suas orações. E você pode ficar muito surpreso com o que Deus vai te dizer, irmão. Muito surpreso. Deus pode revelar deuses falsos dentro do seu coração numa profundidade que você não tem ideia. De coisas que nunca ninguém vai descobrir sobre você, nem mesmo a sua mente alcança, mas o Espírito de Deus vai. E você começa a falar com o Espírito Santo, e ele fala assim: Caio, você é um idólatra. É aqui, ó. E ele mostra, ele nos deixa nu. Ele mostra para a igreja, ele mostra para o líder, para o padre, ele mostra, ele fala: aqui ó, idolatria no seu coração. E você vai poder se rasgar, se arrepender e se desviar desses caminhos. Verso 29 e 30. Senhor, eu me alegrei na desgraça, naquele que tem ódio de mim. Eu me alegrei quando o mal atingiu aquele que me persegue. Também eu não deixei de pecar com a minha boca, pedindo com palavras de orações que ele morresse. Irmão, cuidado com a vingança. Paulo aos Romanos, no capítulo 12, diz assim, ó: dê lugar à ira. Não é a sua, não. É a ira de Deus. Qual é o ensinamento? Escute, já falei sobre isso, mas escute, cristão, filho de Deus. Qual é o ensinamento do seu pai a respeito disso? Romanos capítulo 12, diz assim: dê lugar à ira de Deus. Deixe Deus passar. Porque a palavra de Deus diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Nenhum ser humano, por mais perseguido, achincalhado, como é que diz quando fala mal das pessoas? Acusado, caluniado, tem o direito dado por Deus de reagir contra essas pessoas, sabia? Inclusive quando você faz isso, você está perdendo o seu tempo.
Deixa Deus agir na vida das pessoas, amém, irmãos? Tem gente perseguindo você, falando mal de você, batendo em você, sendo injusto, mal. Saiba, e nunca se esqueça que há um Deus no céu, que tudo sabe, tudo vê, tudo entende. E nada, coisa alguma, está oculta diante dos olhos de Deus. Nada. E Deus há de julgar todas as coisas. Tudo. Deus trará à luz a verdade sobre as coisas. Hoje em dia na igreja é uma coisa muito complicada. Aí vem o irmão, ai pastor, aqueles irmãos estão falando de mim, meu Deus, ai minha Nossa Senhora dos Evangélicos, ai. Aí você escuta o irmão, tudo bem. Muitas pessoas vêm nos falar alguma coisa, mas ele não vem trazendo a verdade, ele vem trazendo a dor. E quem sente dor sempre puxa a brasa para sua sardinha. Quem está sentindo dor, ele sempre puxa a brasa para a sardinha dele, para dizer o quê? Eu sou vítima. Eu não vim dizer, eu não vim pedir ajuda, eu não vim pedir orações embasado na verdade, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O seu conto não liberta você. A minha história tem valor diante de Deus. Deus sabe a verdade. Deus é a verdade. Aí você chega aquela, Espírito de Maria mole, mas tu vai cuidar de mim, todo mundo me persegue, todo mundo, coitado, esse povo não presta. Ele não está falando da verdade, ele está querendo comprar o meu coração para passar para o lado dele, irmão. Alguém já disse em algum lugar, cara, as pessoas não conversam com você porque têm medo de você. O que mal que eu posso fazer para você, irmão? Pense. Por favor, você que um dia pensou assim, a Lília era uma dessas, está aqui, já confessa já. Eu olhar para você, eu tinha medo. A Bíblia diz, o que mal me pode fazer o homem? Você não lê a Bíblia, não? Mas a Bíblia diz em Romanos 13, que o ministro de Deus é para o seu bem, quando você faz o bem. Agora, se você vir aqui com ladainha, eu sou vingador. Está escrito, cara. E o que é ser vingador? Arrancar a espada e enfiar sobre as coisas? Não. É te dizer, pois bem, irmão, mas olha, deixa eu te dizer uma coisa, você também está muito errado, viu? E a gente não quer ouvir isso aí. A gente quer alguém que passe para o nosso lado. Então, não vai rolar, nem comigo, e em nome de Jesus, nem com nenhum líder dessa igreja. Porque isso não é bom, isso é enganar. Isso é gerar uma prisão espiritual para a pessoa durante anos, vida inteira ela vai ficar presa espiritualmente em algum lugar, porque nunca ninguém teve a coragem de dizer para ela, não, é você que está errado. Não é o universo que te persegue, é você. Você não sabe, mas você é assim. E a gente não quer ouvir isso, a gente quer aqui. Por isso que a conversa é fina, né? Vem aqui. 4, 5 ali no canto. E ali eu vou desenvolvendo, não a verdade, mas eu já estou desenvolvendo uma história que prende as pessoas numa mentira, onde eu nunca preciso ser corrigido, mas os outros sempre precisam ser. Então, não tema a mim, irmão, e não tema homem nenhum. Porque a Bíblia diz, o temor do homem aprisiona a alma. Outro dia a gente conversa mais. Cuidado com a vingança. Cuidado de querer retribuir os outros. Te fizeram mal? Deixa eu dizer uma outra coisa. Ninguém tem o poder de te fazer mal, a não ser você mesmo.
quando você abre a porta e deixa que aquelas palavras, que aqueles sentimentos, que aqueles olhares entrem. A Bíblia não diz resistir ao diabo, ele fugirá de vós? Por que você não faz? Já dizia Joyce Meyer no seu livro: eu me tornei uma pessoa muito melhor quando eu tirei o meu coração da mão dos outros. Para de deixar os comentários entrarem, se sentarem dentro de você e te destruírem. Olha, rapaz, essa roupa é feia aí, ó. Aí. Olha. Revelação é fogo, né, irmão? Olha. Meu Deus, parece uma toalha. Olha. Agora, vai entrar se ele deixar. Se você não deixar, você não fica oprimido por ninguém nunca mais. Acabou. Você tem que aprender a ouvir ao Espírito Santo, ouvir a palavra e ouvir as pessoas que verdadeiramente andam com Deus e tem algo para te dizer. O resto é torcida. Ser cristão é ser juiz de futebol. Tem uma galera xingando a sua mãe, seu pai, mas você está apitando. A autoridade no campo é você, é assim. Ó, seu juiz, filho, não sei o que, é o juiz. Ó. Os juízes de futebol deveriam ser as pessoas mais deprimidas e suicidas que existem. Porque em uma partida, o que a mãe dele é ofendida, irmão, o que o pai dele é xingado, ele sai dali e dava um tiro na cabeça. Tá nem aí. Olha a pessoa que está do seu lado, fala assim: você é filho de Deus. Por favor, seja mais forte que um juiz de futebol. Amém? Dá um aplauso a Jesus aí. Esse cara. Ei, Gadu. Gadu, parceiro. Verso 31, para de dar risada. Minha. Verso 31, olha. Se a gente na minha tenda não disse: quem haverá aí que não se saciou de carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na rua. As minhas portas abriam àquele que era um viajante. Sabe o que ele está falando? Senhor, por acaso o meu defeito foi que eu não fui hospitaleiro? Será que alguém na minha casa um dia, na minha e na sua, não foi bem recebido? E por favor, vamos mais fundo. Isso aqui é tão... Isso aqui vai, né? Eu me lembro agora de Hebreus, capítulo 13. Se não me engano, versículo 2 ou versículo 3, Hebreus 13. Diz assim, ó. Escute, não negligencie a hospitalidade, porque muitos, sem saber, receberam anjos na sua casa. Aí você fica, né? Aí, Senhor, estou com esse problema, Senhor. Meu Pai, meu Deus e meu Pai, me ajuda, Senhor. Envia os teus anjos nessa casa e Deus vão mandar amanhã na hora do almoço. Você fecha a porta. A verdadeira hospitalidade não é abrir a porta da casa e colocar alguma coisa para alguém comer. A verdadeira hospitalidade é abrir a porta do coração para as pessoas. É gostar que as pessoas vão à sua casa e recebê-las bem porque você as ama. Não é transformar a sua casa em hotel nem em rodoviária, tá, irmão? Porque a Bíblia também diz em Provérbios: não seja frequente na casa do teu irmão para que ele não se enfade de ti. Vai para a sua casa, em nome de Jesus. Tem gente que às 6 horas da manhã está lá batendo na porta do Sérgio. Ei, Sérgio, e aí? Então vim aí, cara, conversar aí. Tá bom, das 6 às 6:30 vão embora, mas das 6 à meia-noite não dá, irmão. De segunda a sábado, de segunda a domingo. Né? E tem gente que anda muito para a casa dos outros porque não quer resolver as coisas que tem para resolver em casa. 33, está acabando, irmão. Senhor, se como Adão eu encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão
E o desprezo das famílias meu Deus, e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí à tua porta. Tomara que eu tivesse, tomara que me ouvisse. Eis que na minha defesa está assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Eu te mostraria o número dos meus passos, como príncipe me chegaria a ele. Sabe o que está falando aqui, irmãos? Você viu aqui comigo, né? Senhor, eu estou por acaso encobrindo coisas na minha vida do Senhor, como Adão? Adão que escondeu atrás da moita? Ele perguntou isso para Deus: Senhor, o Senhor pode me responder se eu estou por acaso escondendo alguma coisa de você? E outra, Senhor, por acaso o meu temor, olha só, irmão, olha, Senhor, o Senhor pode me responder se eu troquei o temor do Senhor pelo temor das pessoas? Porque eu temia, verso 34, eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava. Sabe o que ele está falando? Senhor, eu estou com um problema no meu temor. Por acaso eu não passei a temer a opinião, o que as pessoas pensam sobre mim? Irmão, em nome de Jesus, uma das maiores cadeias que tem aprisionado a vida espiritual intensa, real, verdadeira e profunda é a reputação. E o que é a reputação? É uma porcaria que as pessoas pensam de você e você não é. Reputação é o tesouro do fariseu. Reputação é o que os outros dizem de você. Caráter é aquilo que Deus diz que você é. E nós, como cristãos, temos que entregar o nosso caráter para ser transformado por Deus, amém? Irmão, joga essa porcaria de negócio de preocupação. O Jó está falando: Senhor, eu estou escondendo coisas na minha vida como Adão escondeu, porque agora eu estou temendo os outros. Eu temo que os outros vão dizer de mim, ao meu respeito, e eu estou assim. E ele fala assim: olha, as famílias, eu tenho pavor que eles me abandonem, falem coisas de mim. Liberte-se disso, irmão, em nome de Jesus. Verso de número 38, agora acaba. Se a minha terra clamar contra mim, e os buracos que fiz nela para plantá-la, juntamente chorarem, se eu comi os seus frutos, sem ter pago a minha terra, meu Deus, devidamente, e causei a morte dos seus donos, que o trigo me produza espinhos, e cevada o joio. Sabe o que Jó está falando? É aquele capítulo 4. Jó está falando, olha, irmão do céu. Sabe o que a oração do Jó está falando? Sabe o que ele está colocando diante de Deus? A sua vida com o meio ambiente. Isso Deus não tem nada a ver com isso. Sabe o que diz em Apocalipse? Que quando o Senhor vier, Ele vai julgar e condenar aqueles que destroem a terra. Isso é uma outra pregação para outro dia, mas deixa eu te dizer uma coisa que a Bíblia diz muito. Esta terra, o ar, os rios, os mares, a vegetação, os animais, tudo que existe é criação de Deus, como você. Não pense ninguém que Deus despreza a sua criação. Deus não está nem aí para o rio. A Bíblia diz no Salmo que os rios louvam o Senhor. Aí você vai lá e arrebenta com os rios. Acaba o louvor. O ar, as plantas, os animais. Olha o que Jó está falando. Senhor, a terra que eu plantei está clamando contra mim. Os buracos que fiz, os sulcos, os buracos que fiz na terra para plantar,
Eu deixei de regar, eu deixei de adubar, para que a terra voltasse a ter força novamente e produzisse novamente mais. Por acaso eu matei a terra? Eu quero dizer uma coisa, irmãos. Deus se preocupa com todos os animais. Os Salmos e tantos outros dizem que todas as criaturas que voam, nadam, rastejam e andam são do Senhor. Os mares são mares do Senhor. A terra é terra do Senhor. Tudo pertence a Deus. Foi Ele o Criador de tudo. E é tão importante que no final de todas as eras, você vai ver na sua Bíblia, que Deus vai criar o quê? Novo céu e nova. Aí vem você e eu e arrebenta com tudo que é o meio ambiente. Eu sei que talvez pouquíssimas pessoas que estão aqui nunca na igreja ouviram uma pregação bíblica sobre meio ambiente. Quem já ouviu? Levanta a mão, por favor. 1, 2. Você já viu um congresso espiritual falando sobre meio ambiente? Eu nunca vi. Sabe por quê? Não está na nossa agenda e não nos importa, mas para Deus importa. Jó passou a oração dele por ali. Jó passou as palavras dele por ali. Senhor, por acaso não foi porque eu feri a terra, porque eu maculei a terra e a sua criação que tudo isso aconteceu? Dessas 12 coisas que Jó fala, ele mostra para você e para mim um guia espiritual para uma oração profunda, para uma reflexão profunda e para uma vida profundamente transformada. Fique de pé em nome de Jesus.